Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Bem, gente, hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, né? É um conteúdo que trata sobre áreas de figuras planas, né? Tratar sobre áreas é um conteúdo de extrema relevância, porque ela tem muita aplicabilidade em várias situações, até do nosso cotidiano, né? Então é de extrema importância a gente conhecer como se calculam áreas, para que até no nosso dia a dia mesmo a gente possa saber onde aplicar cada caso, tá? Onde a gente pode utilizar cada situação. Então, por exemplo, um caso até corriqueiro que a gente pode utilizar no dia a dia, só para vocês terem uma ideia, né? Se você quer comprar um ar-condicionado para o seu ambiente, né? Para um quarto, para uma sala, para você saber qual o melhor ar-condicionado se adequa, se é um de 9, 12, 15 mil BTUs, né? Você precisa saber qual é o tamanho desse quarto, qual é o tamanho desse ambiente. E para saber o tamanho do ambiente, você precisa calcular a área do local, né? Então, isso é um exemplo corriqueiro, né? Um exemplozinho pequeno, apenas para ilustrar que, a depender do tamanho do local, a depender da circunstância, você vai precisar sim se utilizar de áreas, né? Até uma circunstância, como eu disse, banal, para ver qual ar-condicionado você compra para um determinado ambiente, tá? Então, áreas de figuras planas, ela é um conteúdo de extrema relevância, como eu disse, tanto para o dia a dia, como também e principalmente para determinadas áreas do conhecimento, como a engenharia, a agropecuária e etc, né? Então, sem mais delongas nessa introdução, vamos entender primeiro o que é a ideia de uma área, tá? Não sei se está dando para ver bem aí, eu vou dar uma ampliada aqui, tá? Para conversar mais sobre esse tópico. Então, a ideia de uma área, né, você calcular a área de uma região, ela está ligada à medida da superfície, ou seja, nós vamos calcular o tamanho de uma superfície. Então, por exemplo, se eu quero saber a área dessa mesa, eu vou querer saber a superfície dessa mesa, né, o tamanho. Então, a área de uma região ou superfície, a gente pode obter relacionando quantas unidades de área correspondem a ela, né? Por exemplo, então, se eu digo que um terreno tem 50 metros quadrados, o que isso quer dizer? Uma sala, né, um quarto tem 50 metros quadrados. Isso significa dizer que eu vou precisar de 50 quadrados de 1 metro para preencher aquele espaço. É o que essa imagem está nos ilustrando aqui, tá? Ela está nos indicando que a unidade de área é esse quadradinho aqui. Então, eu vou precisar de X quantidades desse quadrado para preencher um determinado espaço. Voltando àquele exemplo. Se eu digo que um terreno tem 100 metros quadrados, isso quer dizer que eu vou precisar de 100 quadrados, onde cada quadrado desse tem 1 metro por 1 metro, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento, para poder preencher todo esse espaço desse terreno, certo? Então, calcular a área é saber isso. Quantos quadrados, por isso que o termo da unidade, né? Nós vamos ver aqui mais à frente, são as chamadas unidades quadradas, quilômetro quadrado, metro quadrado. É por essa razão que a gente utiliza essas unidades quadradas, porque justamente a unidade de área ela é um quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 quilômetro por 1 quilômetro, ok? Então, em resumo, é isso. A ideia de área é nós calcularmos quanto de superfície eu vou precisar para preencher aquela determinada região, aquele determinado espaço. Tá certo? E essas unidades, como eu disse, dão em metro quadrado e em quilômetro quadrado. Ok? Deixa eu diminuir aqui de volta. E vamos dar prosseguimento. A primeira área, a mais básica delas, é a chamada área do retângulo, onde nós temos a largura e o comprimento dessa área, e nós vamos multiplicar essas dimensões. Então, a área do retângulo nós calculamos como sendo, a gente pode chamar de base vezes altura, ou também a gente pode chamar de largura vezes comprimento. Você vai pegar a medida da largura, do comprimento e multiplicar ambos, certo? Isso vai te dar a área do retângulo, ok?
Então, por exemplo, antes da gente avançar, se eu te passo um retângulo, vamos supor, um terreno, eu digo a você, um terreno tem 5 metros de largura e 2 metros de comprimento. Como é que eu calculo a área desse terreno? A área desse terreno é a largura vezes o comprimento, ou seja, 5 vezes 2. Isso nos dá 10 metros quadrados. Esse é o tamanho desse terreno. Ou seja, eu vou precisar de 10 quadrados, cada um deles medindo 1 metro quadrado para preencher essa região. Ok? Porém, pensa comigo o seguinte. Se eu pegar esse quadrado e dar uma inclinadazinha nele aqui, certo? O quadradinho estava reto, eu inclinei ele, tá? Deixei ele mais deitadinho assim. Quanto continua sendo a largura dele? A largura dele continua sendo 5, né? E quanto continua sendo o comprimento? O comprimento continua sendo 2, ok? Só que agora, para eu calcular essa área, ok? Eu vou precisar de uma medidazinha chamada altura aqui, tá? Essa figura, que é um retângulo inclinado, vamos assim dizer, ela tem um nome específico chamado paralelogramo. Ou seja, isso daqui é um paralelogramo e eu preciso calcular sua área, tá? Então vamos imaginar que esse nosso paralelogramo mantenha a altura de 2 metros, ok? E essa medida aqui eu não sei quanto é, tá? Lucas, não é 2 não, porque esse pedaço aqui é maior do que esse. Então não tem como ser 2 metros, tá certo? Então, eu tenho o meu paralelogramo e eu preciso descobrir sua área. Como é que eu posso calcular a área desse paralelogramo? Imagine que eu vou pegar esse pedaço aqui que eu pintei e vou transportar aqui para esse início aqui. Nós vamos ter essa figura aqui, ó. Aqui onde eu arranquei o pedaço aqui, ó, o pedaço pontilhado, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó. E aqui eu vou ter o meu triângulo que eu arranquei daquele pedaço ali. Beleza? Vou ter isso aqui, ó. Então, dessa forma aqui, eu vou continuar tendo a mesma área, né? Imagine você pegar aí um paralelogramo, você arranca um pedaço aqui da folha de papel e cola do outro lado. Você tem o mesmo retângulo com as mesmas medidas. Ou seja, eu fiz uma adequação para transformar isso num retângulo. E aí, tendo a área do retângulo, eu sei como calcular. Como é que calcular a área do retângulo? Largura vezes comprimento, 5 vezes 2. Dá 10 metros quadrados. Eu fiz esse exemplo para mostrar que calcular a área do paralelogramo é igual a calcular a área do retângulo. As fórmulas são as mesmas. Por quê? Porque essas duas figuras ocupam o mesmo lugar numa superfície. Beleza? Então, a forma de calcular é exatamente a mesma por conta disso. Ok? Então, perceba que se você fizer uma adequação, você consegue transformar um paralelogramo num retângulo. Ok? E aí fica mais tranquilo de calcular. E aí, por isso que a fórmula de calcular a área do retângulo é a mesma da do paralelogramo. Ok? E aí nós temos também como o triângulo. Certo? Nós temos aqui um triângulo e eu quero calcular a sua área. Como é que eu vou calcular a área de um triângulo? Vamos imaginar o seguinte. Vou desenhar outro triângulo aqui, certo? Perceba que aqui o que foi que eu formei? Eu formei um paralelogramo utilizando dois triângulos, ok? Só que o que eu quero no meu exemplo é calcular a área desse triângulo aqui que está em vermelho. Estão vendo aqui?
Eu quero calcular a área dele. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Agora perceba o seguinte. Esse triângulo é formado por esse paralelogramo está sendo formado por dois triângulos. Se eu conseguir calcular a área do paralelogramo e dividir por 2, já que esses triângulos são iguais, eu estou pegando a metade da área. Pegando a metade da área, eu estou pegando a área do triângulo. Ok? Então, o que é que eu vou fazer? Vamos tentar calcular a área desse paralelogramo. Vamos imaginar que esse paralelogramo, sei lá, tem... Vou botar aqui 6 metros. E a altura dele, que é essa distância aqui, que coincide com a altura do triângulo, tá? É, sei lá, 5 metros. E aí, para calcular a área do paralelogramo, como é que eu faço? 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá 30 metros quadrados. Isso é a área do paralelogramo. Só que eu quero a área do triângulo. E como nós comentamos, o triângulo ocupa metade da área do paralelogramo. Logo, a área do triângulo é 30 dividido por 2, que dá 15 metros quadrados. O que nos leva a deduzir que, para calcular a área do triângulo, eu vou precisar fazer base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base desse triângulo? 6 metros. É a mesma do lado de cima, né? Que os dois triângulos são iguais. E a altura do triângulo, 5 metros. Então, base vezes altura dividido por 2. Beleza, gente? Então, é assim que a gente calcula a área do triângulo. Ok? Eu poderia muito bem vir aqui só jogar a fórmula para vocês. Mas eu quero explicar de onde se origina essa fórmula para que você não fique, sim, mas tirou de onde, né? Para que vocês compreendam a origem de cada uma dessas fórmulas. Ok? A área do losango. A área do losango se assemelha um pouco com a área do triângulo, tá? Como é que a gente calcula a área do losango? Eu vou só fornecer a fórmula, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo e vai acabar ficando muito longo, tá? O losango, para quem não conhece essa figura, em resumo, é aquela parte amarela da bandeira do Brasil, tá? Aquele quadrado meio torto. As principais características do losango são que seus 4 lados são iguais. Nessa figura, é essa região verde aí, tá? Então, seus 4 lados são iguais. Só que, diferentemente do quadrado, no quadrado, nós temos... Ele tem todos os seus lados iguais, ok? E seus ângulos internos são retos, ou seja, formam 90 graus. Beleza? O losango não. O losango ele tem os seus 4 lados iguais, como vocês podem ver aí. Porém, seus ângulos internos não necessariamente são retos. Ok? Eles podem ser de outra angulação. Então, para a gente calcular a área do losango, o losango tem 2 elementos importantes. São as suas chamadas diagonais. Ok? Vou apagar esse quadrado aqui para ficar melhor de visualizar, senão mistura as figuras. Certo? São as chamadas diagonais. Tem uma que é chamada de diagonal maior, que é a maior das diagonais, né? Óbvio. Que a gente representa por um D maiúsculo. E tem a diagonal menor, que é das 2 diagonais, é a menor. Como vocês podem ver, como eu disse, eu não vou entrar em detalhes aqui no losango, senão a coisa fica muito mais longa. Como vocês podem ver na imagem, o losango ele ocupa exatamente a metade da área de um retângulo, né? Perceba que esse triângulo aqui é igual a esse, ou seja, a área dessa parte verde, essa área total dividida por 2, né? Porque é a metade. É a mesma coisa que se repete aqui, aqui e aqui. Então, a área do losango vai ser correspondente igual à área do retângulo dividido por 2. Só que aqui nós não vamos representar por base e altura, ou representar por largura e comprimento. Mas a área do losango aqui, no caso em questão, a gente vai representar pelas diagonais. Diagonal maior vezes menor dividido por 2. Ok? E para finalizar essa aula de agora, para a gente ir para os exercícios,
vamos falar sobre a área do trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é essa figura aqui que vocês podem ver nessa imagem, tá? Ele tem alguns componentes importantes. Perceba que as bases dele são diferentes, né? Tem o que nós chamamos de base menor e a chamada base maior e a altura. Mais uma vez, aqui eu não vou entrar em detalhes, só vou dizer como é a fórmula para se calcular a área do trapézio. Para se calcular do trapézio, você faz base menor mais base maior vezes altura dividido por 2. Tá? Essa é a fórmula mais complicadazinha, mas vocês vão ver que ela é simples também de calcular. Tá bom? Então é isso, né? As áreas das principais figuras. Agora vamos resolver alguns exemplos para ficar bem fixo, né? A aplicação desse conteúdo. Primeiro exemplo deles. O pátio interno de uma escola será revestido por lajotas quadradas de 50 centímetros de lado. Ou seja, as lajotas são quadradas. Quantas lajotas serão usadas se o pátio tem 38 metros por 26 de largura? Então vamos fazer o seguinte, para a gente interpretar essa questão. Vamos imaginar aqui o nosso pátio, ok? 38 metros por 26. Quanto ele tem de área total? 26 vezes 38. Isso dá 988 metros quadrados. Isso é muita coisa, né? Ok? 988 metros quadrados. Isso é a área total do pátio. Ok? Só que eu vou usar lajotas, ou seja, lajotas são cerâmicas, né? São quadradinhos pequenininhos, onde cada um deles tem 50 centímetros de lado. Quantos desses eu vou precisar para encher essa região? A área da sala, né, desse pátio interno, eu já sei, 988 metros quadrados. Mas eu preciso calcular os metros do... quanto tem de área, cada cerâmicazinha dessa tem de área. Como é que eu vou calcular? Eu vou pegar a cerâmicazinha, né? E calcular a sua área. 50 centímetros por 50 centímetros. Mas aí vem o primeiro problema. A nossa área do nosso pátio está em metros. A nossa cerâmica está em centímetros. Eu não posso fazer esse processo para saber quantos vai dar trabalhando com as mesmas unidades de medida. Então eu tenho que fazer um processo de transformação de unidade. E como é que a gente faz isso? E aí vamos dar uma analisada nas unidades de comprimento, né, as unidades de comprimento, né, metro, centímetro e tal. E aí eu fiz uma tabela resumo onde a gente vai conseguir saber por quanto eu tenho que multiplicar, por quanto eu tenho que dividir para poder fazer essa transformação, tá? Então, se você reparar bem, eu quero transformar de centímetros para metros. Como é que eu vou fazer essa transformação? Eu vou ter que dividir, isso aqui não é um sinal de mais, tá, gente? É porque tá estranho mesmo. Mas é um sinal de divisão, né? Aquele sinalzinho assim. Eu vou ter que dividir por 10 duas vezes. E aí, o cuidado. Dividir por 10, certo? Duas vezes, não é dividir por 20, é dividir por 100. Cada 10 é um zero a mais. Então, eu vou ter que pegar os meus 50 centímetros e dividir por 100. Tá? Corta, corta. 5 dividido por 10 é 0,5. Você pode fazer isso na calculadora que você vai ver o resultado, tá? 0,5 o que, Lucas? Metros. Eu transformei de centímetros para metros. Então agora eu tenho que cada lateralzinha dessa minha cerâmica, ela tem 50 centímetros ou 0,5 metros. É a mesma coisa de eu dizer que
Centímetro e metro são unidades de medida diferentes para a mesma coisa, tá certo? É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que... deixa eu ver aqui um exemplo bem interessante para comparar. Eu estou me referindo ao mesmo tamanho, só que com unidades diferentes, tá? É a mesma coisa de eu dizer que, por exemplo, eu tenho 180 centímetros de altura ou dizer que eu tenho 1,86 metros. 1,80 no caso. Então, elas querem dizer a mesma coisa. É a mesma coisa de eu dizer, por exemplo, que eu tenho 200 centavos ou 2 reais. Podemos assim dizer. São unidades diferentes para se referirem à mesma coisa. Então, eu sei que cada cerâmicazinha dessa tem 0,5 ou meio metro. Então, quanto que vai ser a área dessa cerâmicazinha? 0,5 vezes 0,5. Essa conta dá 0,25 metros quadrados. Então, cada cerâmicazinha dessa tem 0,25 metros quadrados. Quantas cerâmicas vão ser necessárias para preencher esse pátio? É só agora, para a gente fazer essa conta, já que eu tenho a área da cerâmica e a área do pátio, é só eu pegar a área do pátio e dividir pela área da cerâmica. E aí vamos fazer 988 dividido por 0,25. Isso dá 3.952. Ou seja, eu vou precisar de 3.952 lajotas, né? Ou cerâmicas, como queiram chamar. Tá certo? Então, essa é a quantidade de cerâmicas que eu vou precisar para preencher o pátio dessa escola. Beleza? Então, vamos para a segunda, né? Na segunda questão, é uma questão até mais interessante, onde ele pede para a gente, eu vou até dar uma aumentada aqui, tá? Para a gente calcular a área da região pintada. Perceba que a minha região pintada, né, a região verde, a região pintada essa verde, eu posso dividi-la em 3 regiões, certo? Essa aqui, ó, que eu vou chamar de 1, essa que eu vou chamar de 2 e essa que eu vou chamar de 3. São 3 retângulos, ok? Eu vou desenhar esses retângulos aqui, tá bom? O primeiro aqui parece um quadrado, mas não necessariamente é um quadrado, tá? Pode ser quadrado, mas não quer dizer que será. Ok? Segunda região. E vou desenhar a terceira região. Tá assim, tá? Deixa eu colocar mais para cá. Pronto. 1, 2 e 3, para deixar bem separado, tá? Eles podem até ter o mesmo tamanho, mas eu optei diferente para não parecer que são iguais. Porque não necessariamente são. Mas eu vou botar igual assim. A região 1. Quanto ela tem de base? Quanto é essa medida aqui, ó? Que eu vou rabiscar aqui, ó. 3,5. Quanto ela tem de altura? 3,5, que é aquela mesma medida lá do outro lado, estão vendo? Então aqui é 3,5 por 3,5 centímetros. Então a área é 3,5 vezes 3,5. Calculando isso dá 12,25 centímetros quadrados. Calculei aquela primeira região. Eu quero saber quanto é a área da região verde toda. Eu vou já descobrir, tá? Da região verde completa. Região 2. Eu vou até apagar aqui para não confundir, tá? Região 2. Na região 2, quanto é a base, que é essa medida aqui, ó? Essa medida de preto que eu risquei é a mesma de cima, que é 8. E quanto é essa medida aqui?
colocar os 8 aqui, né? E quanto é essa medida toda aqui? Esse primeiro pedaço aqui é 2 centímetros. Esse pedaço de baixo aqui é 2 centímetros. E esse pedaço aqui do meio é 3,5. E aí nós vamos somar. 3,5 mais 2. Isso dá 7,5. Então, o tamanho desse pedaço aqui é 7,5 centímetros. Então, a área, 7,5 vezes 8. Vezes 8, 60 centímetros quadrados. Ok? Essa é a área 2. Área 1, área 2, falta a área 3. A área 3, vou apagar aqui, ela vai medir 3,5 por 3,5. A mesma medida lá de cima, né? 3,5 por 3,5. Deixa eu colocar aqui. Então, a área 3 é 3,5 vezes 3,5. Nós já fizemos essa conta que dá 12,25 centímetros quadrados. A área total, só somar tudo. 12,25 mais 12,25 mais 60. A área total é 24,5 aqui com 60 dá 84,5 centímetros quadrados. Esse é o valor da área verde total. Beleza? Esta é um pouquinho diferente para mostrar que às vezes, quando uma questão pede para você calcular determinada área, e for uma área que não seja uniforme como as outras que a gente respondeu até agora, retângulos, triângulos, você vai precisar fazer essa continha aí, tá? Dividir em várias áreas para calcular cada uma separada, depois somar, tá? São essas as alternativas que a gente tem. Beleza? Na terceira, a parte superior de um tablado tem a forma de um trapézio isósceles. Tá aí o nosso trapézio, como a gente sabe, né? E ele diz que é um trapézio isósceles. O que vem a ser um trapézio isósceles? É um trapézio onde esses lados que não são paralelos, eles são iguais. Ou seja, aqui é x e aqui é x. E ele disse que esse trapézio tem 56 metros de perímetro. Ou seja, a soma dos lados dá 56. E ele disse que os lados paralelos medem 12 e 24. Ou seja, esse aqui é 12 metros, esse aqui é 24 metros. Ok? Se esses são 12 e 24, quanto mede esses lados iguais? Sabendo que o total é 56. 24 mais 12 é 36. Para 56 faltam 20. Beleza? Se faltam 20, é porque cada um desses lados é 10. De acordo? Que aí se você somar tudo aí, dá os 56. Beleza? E aí ele pergunta se a superfície desse tablado for inteiramente revestida por uma camada de verniz ao preço de 6,50 o metro quadrado, quanto custará o serviço? Ou seja, ele vai pintar esse tablado, é 6,50 o metro quadrado. Eu preciso descobrir quantos metros quadrados tem esse tablado. Para descobrir isso, eu preciso calcular a área. Para calcular a área, eu vou precisar descobrir a altura. Como é que eu vou descobrir a altura? Da seguinte maneira. Isso aqui é a altura, né? Que é o que eu quero descobrir. Só que eu também preciso descobrir o tamanho desse pedaço aqui. Como é que eu vou descobrir isso? Eu sei que esse total tem 24, ok? Só que esse pedaço aqui, que eu estou rabiscando, mede quanto? O mesmo do lado de cima, que é 12. Então, 12 em cima, 12 embaixo. 12 metros. Se o total é 24 e esse pedaço é 12, os outros dois restantes também medem 12, para totalizar 24. Ok? Então, cada pedaço desse mede 6 metros e 6 metros. Então, aqui é 6, 6, 12, que somando dá 24. Ok? Então, sabendo disso, que aqui é 6, 10 e aqui eu preciso calcular o H,
e a altura forma com a base 90 graus, isso é uma regra, a altura de toda figura ela forma 90 graus, nós temos aqui o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras, né? Porque nós temos um triângulo retângulo onde a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Todo triângulo retângulo a gente aplica o Teorema de Pitágoras. E como é que se calcula o Teorema de Pitágoras? Num triângulo retângulo existem dois tipos de lados, existem a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é o maior lado, que é o lado que fica de frente ao ângulo de 90 graus, ou seja, nesse caso aqui é 10. Para quem ainda não está vendo, o triângulo ao qual eu estou fazendo referência é esse triângulo aqui. Então perceba que aqui a gente tem um triângulo retângulo que mede 6, 10 e eu preciso descobrir o H. Para isso, o maior lado, que é esse, é o que nós chamamos de hipotenusa, e os dois lados que sobraram são os chamados catetos, H e 6. Como é que a gente calcula aqui o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos, ou seja, eu vou somar os catetos ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso? H ao quadrado mais 36, 6 ao quadrado é 36, igual a 100. 36 passa diminuindo, 100 menos 36 sobra 64. Aí a gente passa tirando a raiz, né? Mais ou menos raiz de 64. H é mais ou menos 8. Só que como nós estamos falando de medidas, necessariamente o meu H aqui será positivo. Então, esse menos aqui não existe. Então, descobri a altura. 8 metros. E aí vamos calcular a área, né? Como é calcular a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura, que é 8, dividido por 2. 24 mais 12 é 36. 36 vezes 8 é 288. Dividido por 2, 144 metros quadrados. Esse é o total do meu trapézio. A área do meu trapézio. Só que o cara vai pintar de verniz, né? Como ele disse aí. E cada metro quadrado custa R$ 6,50. Então, o preço para pintar vai ser calculado por meio de 6,50 vezes 144 vezes 6,50. Isso dá R$ 936. Esse é o preço para pintar esse tablado de verniz. Ok, beleza? Então, com isso, a gente finaliza esse vídeo. A gente já viu a parte mais, digamos assim, o grosso do conteúdo, que é a parte de trapézio, de retângulo, de triângulo. E aí, no próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, a gente vai mencionar as regiões circulares, o próprio círculo, né, o setor circular, a coroa circular, etc. Mas isso fica para um próximo vídeo, para isso não ficar tão longo, tá bom? Bom, gente, pois é isso. Abraço e até a próxima.